Um drama italiano, bem romântico, bem dramático. Uma história de amor que tem um final não muito bem esperado, mas que se passa em 1978 e que a gente então vai viajar para um tempo um pouco diferente, aonde os começos de relacionamento não eram tão fáceis como hoje em dia. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Horror e o filme de hoje, a indicação para vocês é Nuovo Olimpo, ou Novo Olimpo, que é um filme italiano de 2023 que vai contar a história de um cinema e de tudo o que acontece dentro deste cinema e todas as pessoas que são envolvidas com as artes e com o mistério por trás das câmeras. O filme Novo Olimpo, ele foi estreado em 1º de novembro de 2023 na Netflix. E ele foi premiado no Festival de Filme de Roma no mesmo ano, em outubro de 2023. E assim, eu achei o filme fabuloso, porque ele tem uma delicadeza, uma sutileza, um drama, um romance, assim, perfeitos. Nós estamos falando da história desse cinema e dessas pessoas que vão se cruzando por ali. O Cinema Novo Olimpo é um lugar muito bem frequentado pelos jovens e pelos rapazes da cidade que estão ali para conhecer pessoas e que entre um filme e outro vão nos corredores paralelos da sala de exibição, fumar e muitas vezes flertar para conhecer outras pessoas. Imagina, gente, você para conhecer uma pessoa ir num lugar totalmente público, você sem saber o nome de ninguém e simplesmente introduzir uma conversa com: quer um cigarro? É perfeito você ver como que a ambientação do filme mostra uma realidade de começos de relacionamentos na década de 70 e 80 muito diferente do que se tem hoje. A questão de você não ter a permissão para pôr a mão na pessoa, de você muitas vezes não saber como chegar porque é tudo muito sigiloso, é tudo muito misterioso, é tudo muito delicado. E vocês vão perceber que o filme vai contar a história de casais que se encontram por ali e que a partir dali vão viver grandes histórias de amor e que vão se separar no decorrer dos anos, mas que em determinado momento na história o destino vai pregar uma peça neles e vai fazer com que eles se reencontrem depois de muitos anos, mas que a vida não é mais a mesma. Eles não estão mais na realidade da época do Novo Olimpo. E o Novo Olimpo, inclusive, já não é mais um cinema comum. Hoje já é um ambiente onde as pessoas vão lá para assistir um filme um pouco mais vulgar, vamos assim dizer. E deturpou-se o que era o ambiente clássico e romântico do Novo Olimpo para algo mais sujo e baixo, e que muitas vezes começou a ser visto como um lugar depreciativo. Nós vamos conhecer a bilheteira do Novo Olimpo, a Titi, que é a personagem mais maravilhosa, uma mulher que no começo da história ela é jovem, encantadora, e ela tá ali flertando com os rapazes que chegam e que vão e tals, mas que no decorrer da história ela é meio que somente a bilheteira que recebe as pessoas, mas que não avança para nada. E a gente vai descobrir que a história dela depois dessa mudança do Novo Olimpo e de fatos que aconteceram ali que fizeram com que o cinema, que é um cinema de rua, passe por certas mudanças e ela sai dali do Novo Olimpo. A vida dela perdeu um pouco daquele glamour que ela tinha, aquele sonho que ela tinha de ser atriz, de ser artista, de viver de arte, tanto quanto tantos outros que por ali passavam. Nós vamos descobrir que a história de um dos rapazes que ali frequentava,
que vai sim seguir a carreira de ator, vai se tornar um diretor de filme e que inclusive vai usar um romance que ele viveu durante o período Novo Olimpo como base para a história que ele vai ganhar grande notoriedade pública. Vocês vão ver que o filme vai ter questões que remetem à Belle Époque francesa, aquela coisa meio burlesca, uma coisa meio misteriosa da paixão, da conquista, mas que vai abordar questões de revoltas do país, de protestos por conta de questões políticas. Inclusive, o Novo Olimpo vai ser invadido por policiais e por pessoas do governo por conta de ser um ambiente onde sabia que pessoas utilizavam para se conhecer e para ficar e para se beijar, enfim, fazer a corte de relacionamentos. Eu achei o filme de uma fotografia, de uma riqueza de detalhes, de uma sonoridade, de uma estética, assim, impecável. Porque por ele ser um filme italiano antigo, eles usam um filtro que deixa o filme aquele ar meio sépia, meio amarelado em alguns aspectos. Então as cores do filme elas são mais terrosas, são mais quentes em alguns aspectos, para trazer essa atmosfera de sedução, de mistério, de amor e tudo mais. Eu achei que quando eu vi a descrição, né, lá na Netflix e apareceu como sugestão, eu não esperava muito, porque normalmente um drama romântico às vezes não é algo que vai ter um desdobramento muito legal. Às vezes vai ser muito mais dramático o filme do que romântico, mas eu achei que o filme conseguiu equilibrar muito bem. Conseguiu mostrar que muitas vezes a vida vai fazer com que as pessoas se cruzem, se reencontrem, mesmo que muitas vezes as escolhas façam elas se separar. Eu recomendo vocês irem assistir Novo Olimpo, procurem, assistam, comentam depois aqui com a gente no podcast do Mundo Rô, tanto lá no Instagram quanto aqui no Spotify. Se você já assistiu esse filme, comenta também com a gente. E até um próximo episódio do podcast do Mundo do Rô. Tchau, tchau!